Parte 1. As rachaduras começam a aparecer. Oi, Reddit. Nunca pensei que seria aquele cara desabafando para estranhos na internet, mas aqui estou eu. Pode chamar de terapia ou de uma busca desesperada por clareza, eu preciso falar sobre o que tem acontecido na minha vida. Eu, 34M, sou casado com minha esposa, 32F, vamos chamá-la de Raquel, há 7 anos. Estamos juntos há 10. Achei que estávamos sólidos. A gente era aquele casal que todo mundo dizia que foi feito um para o outro. Tínhamos piadas internas, rotinas de domingo de manhã, planos de ter uma cabana nas montanhas um dia. Todo aquele papo clichê. Eu amava ela. Tipo, amava de verdade. Mas nos últimos meses, as coisas começaram a desandar. Começou de forma sutil. Ela ficou um pouco mais fria. Mais distante. A vida sexual diminuiu, mas não acabou, só o suficiente para eu perceber e ignorar, achando que era estresse do novo trabalho. Ela começou a passar mais tempo no celular, mandando mensagens em outros cômodos ou virando a tela quando eu me aproximava. Eu dizia a mim mesmo que era paranoia. Tipo, todo mundo tem fases, né? A vida é corrida. As pessoas mudam. Ela começou a sair com as amigas com mais frequência, mas quando eu perguntava quem eram, as respostas eram sempre vagas. Você não conhece ou só o pessoal do trabalho. Uma noite, eu brinquei. Tem certeza que não tá fugindo com um namorado secreto? Ela revirou os olhos tão forte que eu juro que ouvi um estalo, e rebateu, Deus, como você tá inseguro ultimamente. Vai arrumar um hobby ou sei lá. Essa doeu. Mas eu engoli. Eu não queria acreditar. Eu precisava acreditar que não era aquilo que meu instinto estava gritando. Olhando para trás agora, acho que as rachaduras já estavam se espalhando bem antes de eu perceber. Parte 2. A primeira pista. Beleza, as coisas continuaram ficando mais estranhas. Cerca de um mês atrás, notei o perfume dela, aquele cheiro floral, caro, que eu comprei de presente de aniversário para ela, ainda no ar, mesmo depois dela dizer que tinha acabado de voltar da academia. Tipo, quem usa perfume de grife para ir na Planet Fitness? Brinquei tentando levar na esportiva, tá tentando impressionar o aparelho de esteira, amor. Ela riu, mas foi uma risada forçada. Dura. O sorriso não chegou aos olhos. Talvez eu só não queira cheirar como um gambá encharcado, diferente de certas pessoas. Um amor, né? Aí teve o lance do celular. Antes, ela largava o telefone por aí o tempo todo, no balcão da cozinha, na mesinha da sala, até no banheiro às vezes. Agora? Era praticamente colado nela. Tela virada para baixo, notificações desativadas, senha trocada. Perguntei por que todo esse mistério de repente, e ela mandou um, nossa, você realmente não confia em mim, né? Mais uma vez, deixei passar. Eu odeio conflito, e ainda estava tentando acreditar que era só uma fase. Talvez ela estivesse triste e não soubesse como falar sobre isso. Talvez o trabalho estivesse deixando ela maluca. Eu inventava desculpas para ela, porque é isso que a gente faz quando ama alguém. A gente dá o benefício da dúvida. Quer acreditar na pessoa. Aí, numa noite, ela disse que ia sair com o pessoal do trabalho para tomar uns drinks. Super normal. Falei beleza, se diverte e segui com a minha noite. Algumas horas depois, percebi que ela tinha deixado o iPad no sofá. Normalmente, eu nem encostaria, mas a tela acendeu com uma mensagem que chamou minha atenção. Não vejo a hora de te ver de novo hoje à noite, cara, jogando um beijo. Era de alguém salvo como C só a inicial. Meu coração foi direto pro estômago. Eu não devia, mas toquei na mensagem. O que vi em seguida fez minhas mãos ficarem geladas. Mais mensagens. Flertes, insinuações, até umas bem explícitas. Coisas que eu nem sabia que ela curtia, e a gente tá junto há 10 anos. Foi nesse momento que deixou de ser paranoia, e virou realidade. Parte 3. Ligando os pontos. Fiquei encarando aquele iPad como se ele tivesse me dado um tapa na cara. Você já teve um daqueles momentos em que a realidade simplesmente se parte?
Tipo, seu cérebro se recusa a aceitar o que seus olhos estão vendo? Era eu ali, sentado no sofá, relendo mensagens que nunca foram feitas para mim. E não era só emoji com duplo sentido ou comentário vago, era explícito. Muito explícito. Falando de quartos de hotel. Do que tinham feito. Do que queriam fazer de novo. Ela disse para esse cara, o tal do C, que queria adormecer no peito dele toda noite, em vez de sair de fininho como uma adolescente. Essa doeu mais que qualquer coisa. Nem foi a parte sexual, foi a intimidade. O fato de que ela queria isso com ele. Não comigo. Os horários batiam perfeitamente com as noites em que ela dizia que estava com estas amigas. Uma dessas noites foi justamente aquela em que ela voltou meio bêbada, toda risonha, tentando me distrair com carinho repentino, e, na hora, eu aceitei. Agora eu sei que era só a culpa tentando disfarçar. Senti um enjoo físico. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar, jogar o iPad na parede, quebrar alguma coisa, mas não fiz nada. Fiquei ali por quase 1 hora, só passando pelas mensagens. Tirando print. Lendo datas. Até uma selfie dela de lingerie apareceu, aquela que eu achava que ela tinha comprado para mim no mês passado. Descobri que ela mandou para ele antes mesmo de eu ver. Não dormi naquela noite. Ela chegou em casa por volta da 1 da manhã, cheirando a um perfume masculino que não era o meu. Me deu um beijo na bochecha como se estivesse tudo normal e murmurou algo sobre trânsito antes de ir pro quarto. E eu só fiquei lá, olhando pro teto. Percebendo que a mulher roncando baixinho ao meu lado, não era quem eu achava que ela era. Parte 4. O plano. Agora eu sabia. Eu tinha as provas. Mas não confrontei ela de imediato. Talvez isso me faça covarde, não sei. Mas uma parte de mim, a parte burra e esperançosa, queria pegá-la numa mentira. Dar a chance dela se abrir. Talvez até ver se ela sentia alguma coisa, culpa, arrependimento, qualquer coisa. Então decidi esperar alguns dias. Observar. Juntar mais peças. Me certificar de que não estava interpretando nada errado. Ler, eu não estava. Comecei a interpretar o papel do marido desinformado. Fui educado, até carinhoso. Perguntava sobre o dia dela, sobre o trabalho. E toda vez que ela mandava alguma história furada, eu só balançava a cabeça e sorria. Enquanto isso, lia as atualizações dela com o C pelo iPad como se fosse uma novela doentia e distorcida. Também comecei a investigar. Verifiquei contas de telefone. Registros de chamadas. Cobranças de hotel no nosso cartão conjunto que ela jurava serem coisas da conferência. Rastreei a tal colega Marissa, que ela vivia mencionando como parte da desculpa das noites com as amigas. Mandei uma mensagem casual no Instagram perguntando se a Raquel ainda estava planejando aquela viagem com ela. A resposta da Marissa? Que viagem? Bingo! As mentiras não estavam só se acumulando, já eram praticamente um monumento à enganação. Naquela mesma noite, Raquel fez todo um espetáculo se arrumando de novo. Vestido justo. Maquiagem. Salto alto que eu nem lembrava mais que ela tinha. Mais uma noite com as meninas, ela disse, passando batom vermelho como se fosse para uma batalha. Falei, manda um oi pra Marissa. Ela congelou por meio segundo. Juro que vi a máscara cair. Mas se recuperou rápido pra caramba. A Marissa não pôde ir, hoje é com outra amiga, disse, sem nem levantar muito o olhar. Você não conhece. Eu só sorri. Claro. Se diverte, amor. Ela saiu pela porta. Eu sentei no sofá e fiz um plano. Chega de fingir. Parte 5. O flagra. Certo. Ela saiu. Produzida dos pés à cabeça para mais uma noite com as meninas que eu já sabia ser, na verdade, um encontro com o tal homem misterioso. Fiquei sentado no sofá, coração acelerado, vendo os minutos passarem no relógio. Cada minuto parecia um soco no estômago. Mas eu tinha terminado com essa coisa de ser passivo. Eu precisava ver com meus próprios olhos.
Precisava do prego final no caixão. Liguei pro meu amigo Jake. Amigo de infância, daqueles que tão contigo até o fim. O tipo de cara que já me ajudou a carregar um sofá às 2 da manhã porque eu achei que ele tinha energia estranha. Contei tudo. Mostrei as mensagens, as fotos, os horários. Jake é um cara tranquilo, mas quando viu o que ela andava dizendo pra esse cara, só mandou, bora. Pelos textos, eu sabia que ela e o C já tinham se encontrado num hotel na saída da cidade algumas vezes. Lugar bem discreto, praticamente feito para traição. A última mensagem dela dizia, mesmo lugar de antes. Vou sair escondida por volta das 11. Então esperamos. Estacionamos no carro do Jake, do outro lado da rua do hotel, por volta das 10h30. Eu nem sabia exatamente o que esperava. Talvez quisesse estar errado. Talvez achasse que ela ia desistir. Mas às 10h57, lá estava ela. Raquel. Entrando no saguão. Sozinha. Ainda com aquele maldito batom vermelho. Jake não disse uma palavra. Acho que ele sabia que, se falasse, eu ia desmoronar. Fiquei ali, só encarando as portas de vidro, com a boca seca. É surreal como a traição bate diferente quando deixa de ser só digital, quando ganha corpo, rosto, e entra num hotel com propósito. 10 minutos depois, ele apareceu. Um cara com cara de convencido, vestindo roupa social casual. Devia estar nos 40 e poucos. Alto. Não o reconheci. Eles não se abraçaram nem se beijaram ali fora, mas dava para ver na forma como andavam, perto, mas com cuidado, que aquilo já era ensaiado. Era a rotina. Entraram juntos no elevador. E foi isso. Não havia mais espaço para dúvida. Parte 6. O confronto, primeira rodada. Não dormi aquela noite. Depois que o Jake me deixou em casa, fiquei sentado no escuro da sala, encarando a parede. Cada estalo da casa fazia meu coração disparar. Por volta de 1h30 da manhã, a porta da frente se abriu. Ela entrou devagar, pé ante pé, como se eu já estivesse dormindo e ela pudesse simplesmente escorregar de volta para dentro da mentira. Fiquei em silêncio até ela chegar no corredor. Aí acendi a luz. Ela pulou como se tivesse visto um fantasma. Jesus, você me deu um susto do caramba! Não falei nada no começo. Só encarei ela. Olhei o vestido. O batom borrado. O cabelo meio bagunçado. Absorvi tudo. Ela parecia culpada, por uns 2 segundos. Aí o disfarce caiu e ela partiu pro ataque. O que você tá fazendo sentado aqui no escuro feito um maluco? Falei, calmo até demais. Onde você tava hoje à noite? Ela piscou. Eu já disse. Com umas amigas. Quais? Por que essa preocupação toda do nada? Foi com a Marissa? Porque eu falei com ela. Aquilo calou ela. Por uns 5 segundos. Aí veio o clássico, desviar o foco. Uau! Você foi atrás de mim pelas minhas costas? Sério que você tá invadindo minha privacidade assim? Isso é muito errado, sabia? Eu ri. Não deu pra segurar. Não porque era engraçado, mas porque era absurdo. Ela tava me traindo, e de alguma forma eu era o vilão por ter descoberto. Raquel, eu disse, eu sei sobre ele. Eu sei sobre o C. Vi as mensagens. As fotos. Vi você entrando no hotel hoje à noite. O rosto dela perdeu toda a cor. Ficou boquiaberta, olhos arregalados, como se não acreditasse que eu tinha dito aquilo em voz alta. E então, ela mentiu de novo. Você tá paranoico. Não é o que você tá pensando. Chega. Silêncio. Me levantei, entreguei o iPad para ela. A conversa ainda estava aberta na tela. Ela olhou. E em vez de chorar, pedir desculpa, ou ao menos fingir arrependimento. Ela revirou os olhos e murmurou. Se você realmente tivesse prestado atenção em mim no último ano, talvez eu não tivesse precisado de outra pessoa. Parte 7.
o jogo da culpa. Fiquei ali parado, com o iPad na mão, completamente atônito. Essa era a defesa dela? Que, de algum jeito, a culpa era minha. Falei, então a sua solução para se sentir negligenciada foi sair escondida e transar com outro pelas minhas costas? Ela bufou. Não é como se eu tivesse planejado. As coisas só aconteceram. E sim, talvez se você não passasse todas as noites grudado no laptop ou agisse como um colega de quarto em vez de um marido, eu não tivesse precisado procurar isso em outro lugar. Parecia que ela tinha ensaiado aquilo. Como se estivesse esperando esse momento, para virar o jogo, enfiar a faca e ainda reescrever a história onde ela era a vítima. Eu não fui perfeito. Reconheço isso. Tenho um trabalho puxado. Às vezes chegava tarde. Às vezes estava distraído. Mas eu sempre estive presente. Nunca traí. Nunca sequer pensei em trair. Achei que a gente estivesse junto nessa. Você podia ter me falado, eu disse, em voz baixa. Podia ter dito que estava infeliz. A gente podia ter tentado resolver. Terapia, sei lá. Qualquer coisa. Mas você escolheu isso. Ela cruzou os braços, como quem já tinha encerrado a conversa. Ah, tanto faz. Você claramente não quer ouvir o meu lado mesmo. Foi aí que algo dentro de mim se quebrou. Nem era raiva mais, era vazio. Olhar para aquela mulher que eu achei que conhecia e ver ela distorcendo tudo, defendendo o indefensável, como se a nossa vida inteira juntos fosse descartável. Seu lado, eu disse. Você teve outro homem tocando em você, Raquel. Em quartos de hotel. Enquanto eu estava em casa fazendo jantar, lavando sua roupa, te amando feito um idiota. Ela desviou o olhar. E então disse algo que eu nunca vou esquecer. Bom, talvez ele só me fez sentir algo que você não me faz há anos. Foi ali. Naquele instante. Que eu soube que acabou. Parte 8. O ponto de ruptura. Depois que ela disse aquilo, talvez ele me fez sentir algo que você não me faz há anos, eu simplesmente desliguei. Não teve briga. Sem gritos. Sem cena dramática, nem coisas voando pela sala. Eu só fiquei olhando para ela, como se estivesse tentando reconhecer quem era aquela pessoa na minha frente. Mas a Raquel, a mulher com quem eu casei, não estava mais ali. Não sei quando ela foi embora, ou se ela algum dia existiu da forma como eu acreditava. Passei por ela sem dizer mais nada e fui direto pro quarto. Tranquei a porta. Sentei na beira da cama e fiquei encarando o chão por um tempo que parecia não passar. É difícil explicar como é se sentir traído desse jeito. Não é só um coração partido. É como se fosse luto, raiva, humilhação e incredulidade, tudo ao mesmo tempo, entalado no peito, tentando escapar. Você começa a questionar tudo, não só o relacionamento, mas a si mesmo. Será que fui cego? Fui burro? Quanto tempo isso aconteceu debaixo do meu nariz enquanto eu fazia compras e pagava as contas como um idiota? Ela bateu na porta uma vez. Depois outra, alguns minutos depois. A gente pode conversar. Não. Não, a gente não podia. Não respondi. Eventualmente, ouvi ela ir pro quarto de hóspedes e fechar a porta. A casa ficou em silêncio. Mas o sono não veio. Fiquei ali, deitado, repassando cada pequeno momento do nosso casamento que de repente parecia mentira. Os aniversários, as viagens, o jeito que ela ria das minhas piadas horríveis. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo e queimado uma década de memórias numa única noite. E quando o sol nasceu, eu sabia o que precisava fazer. Parte 9. As consequências. A manhã seguinte parecia surreal. Como acordar numa versão da minha vida que tinha a mesma aparência, mas onde tudo estava errado. As coisas dela ainda estavam no banheiro. A caneca de café pela metade ainda em cima da pia desde o dia anterior. Mas o ar. O ar estava diferente. Mais pesado. Não falei com ela. Me vesti, fui trabalhar feito um zumbi e passei o dia todo fingindo que estava tudo bem. Sorrindo em reuniões,
respondendo e-mails, conversando fiado como se meu mundo inteiro não tivesse desabado na noite anterior. Ninguém sabia, claro. Como poderiam? Eu não ia me transformar em fofoca de corredor. Mas por dentro? Eu estava rodando no automático. Quando cheguei em casa, ela já estava lá, sentada no sofá como se nada tivesse acontecido. Pernas dobradas, celular na mão, assistindo algum reality show ridículo. Como se não tivesse acabado de destruir a nossa vida 12 horas antes. Oi, ela disse, casual, como se não tivéssemos tido o confronto mais brutal da nossa história. Não respondi. Fui direto pro quarto e comecei a puxar a mala debaixo da cama. Aí sim ela reagiu. O que você tá fazendo? Virei. Arrumando minhas coisas. Ela se levantou, braços cruzados. Sério? Que exagero. Essa palavra, exagero, acendeu algo dentro de mim. Quase ri. Não, Raquel. Exagerado é se esconder com outro cara por meses e mentir pra mim na cara dura todo santo dia. Exagerado é você dizer que a culpa da traição é minha. Eu ir embora? Isso é só a consequência das suas escolhas. Ela abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas acho que até ela percebeu que tinha esgotado o repertório. Ficou ali parada, maxilar travado, braços cruzados, tentando manter a pose, como se ela fosse a vítima. Eu preciso de espaço, falei. Não quero nem olhar para você agora. E foi isso. Terminei de arrumar uma mala, peguei a chave da casa do meu irmão e saí. Não bati a porta. Não dei a ela esse gostinho. Eu só fui embora. Parte 10. O silêncio. Fiquei na casa do meu irmão pelos dias seguintes. Sem ligações. Sem mensagens. Nada. A Raquel mandou algumas mensagens perguntando onde eu estava, mas eu não respondi. Não estava pronto para falar com ela. Na verdade, eu nem sabia se algum dia ia querer ouvir a voz dela de novo. Nos primeiros dias, eu só precisava de espaço. Andava por aí meio em transe, vivendo nesse limbo estranho onde o mundo tinha virado de cabeça para baixo, mas minha cabeça ainda não tinha acompanhado. Não contei para ninguém o que aconteceu, ainda não. Não queria falar sobre. Nem sabia por onde começar. Era demais para explicar. Passei horas andando pelas ruas, tentando processar tudo. Tinha saído de uma vida com alguém em quem confiava cegamente, para perceber que essa confiança tinha sido completamente destruída. E não foi só a traição, foram as mentiras. Foi tudo. Anos de história, de nós, de eu amando ela enquanto ela vivia outra vida, com outra pessoa. E aquele silêncio? Era ensurdecedor. Sem ligações, sem desculpas, sem tentativas reais. Só espaço. Mas não era paz. Era peso. Então, no quarto dia, recebi uma mensagem de voz dela. Quase não escutei. Não estava pronto. Mas uma parte de mim, uma parte idiota, achava que talvez ela fosse dizer algo que mudaria tudo. Que talvez, enfim, ela fosse assumir o que fez. O áudio tinha 2 minutos. Ela não pediu desculpa. Nenhuma vez. Em vez disso, disse que estava muito arrependida pelas coisas que falou e como foi estúpido colocar toda a culpa em você. Disse que sentia minha falta e que precisava de mim, mas nunca mencionou o caso diretamente. Tudo era sobre ela. Sobre os sentimentos dela, o arrependimento dela. Nenhuma menção à traição. Só ela falando em círculos, tentando me manipular a voltar para casa, não porque me amava, mas porque não queria ficar sozinha. Quando o áudio acabou, eu não senti alívio. Senti certeza. Certeza de que a decisão que tomei era certa. Ela não estava arrependida pelo que fez comigo, estava arrependida pelo que aquilo causou a ela. E era só isso que eu precisava ouvir. Parte 11. Falando com as pessoas. Depois daquela mensagem de voz, eu soube que não dava mais para guardar tudo só para mim. Finalmente contei tudo pro meu irmão. Sentei na mesa da cozinha dele com uma cerveja na mão e despejei tudo. Ele não interrompeu.
Não disse que eu te avisei, nem tentou minimizar nada. Só escutou. Quando terminei, ele disse: Caramba! Sinto muito, cara. Isso é pesado. Ajudou mais do que eu esperava. Dizer em voz alta tornou tudo mais real, deu forma ao caos. Até então, tudo estava girando na minha cabeça como um furacão de confusão e dor. Mas colocar em palavras, minha esposa me traiu, fez a névoa começar a se dissipar. No dia seguinte, contei para os meus pais. Essa parte foi mais difícil. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, depois perguntou: O que você precisa da gente? Não foi o que você vai fazer. Não teve julgamento. Só apoio. Aquilo me pegou de jeito. A reação mais surpreendente veio do meu melhor amigo, o Mark, que conhece a Raquel quase tanto quanto eu. Ele nem hesitou. Cara, nunca gostei do jeito que ela te tratava. Sempre te deixava pisando em ovos. Você merecia mais naquela época, e merece muito mais agora. Foi a primeira vez que percebi que talvez isso não tenha vindo do nada. Talvez os sinais estivessem lá o tempo todo, e eu só não quis enxergar. Ou talvez eu tenha enxergado, mas ignorei. Porque eu amava ela. Porque achei que amar significava suportar a dor de vez em quando. A verdade é que, depois que comecei a falar sobre isso, o apoio veio em peso. E, sinceramente, foi a primeira vez, desde que esse pesadelo começou, que eu não me senti completamente sozinho. Parte 12. O pedido de desculpas que nunca veio. Alguns dias depois, Raquel pediu para me encontrar pessoalmente. Hesitei. Não queria ver ela. Não queria ouvir mais meias-verdades ou lógicas distorcidas. Mas uma parte de mim ainda precisava, não sei, de um encerramento? Respostas. Talvez eu ainda me agarrasse à esperança de que a mulher com quem eu me casei aparecesse, assumisse o que fez, mostrasse algum resquício de arrependimento real. Marcamos numa cafeteria. Território neutro. Público o suficiente para evitar confusão, mas calmo o bastante para conversar. Ela apareceu com cara de cansada. Bem menos arrumada do que de costume. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Sentou na minha frente e soltou: Você tá com uma cara horrível. Fiquei olhando para ela. Você me chamou aqui para me insultar. Ela fez um gesto como se não fosse nada. Tô só dizendo que isso também não tá sendo fácil para mim. E ali eu soube, não ia ser o que eu esperava. Ela disse que lamentava que as coisas tenham acontecido desse jeito. Não pediu desculpas por ter traído. Nem por ter mentido por meses. Só lamentava que as coisas aconteceram. Como se tivesse derrubado o café na blusa. Como se fosse um acidente de trânsito. Perguntei por quê. Sem rodeios. Olhei nos olhos dela e perguntei: Por que ele? Por que alguém? Por que não veio falar comigo antes? Ela deu de ombros. De ombros. Não sei. Eu me sentia sozinha. Ele me fazia sentir desejada. E, achei que você não se importaria. Achou que eu não me importaria? Essa doeu fundo. Porque eu me importei demais. Esse sempre foi o problema. Eu dei tudo por esse casamento. Trabalhei até tarde para a gente poder viajar. Cozinhei. Limpei. Massageei os pés dela depois do trabalho. Ouvi ela desabafar sobre o chefe por horas. Achei que amar era estar presente. Mesmo quando era difícil. E agora ela estava ali, do outro lado da mesa, falando comigo como se eu fosse um estranho de quem ela mal se lembrava de ter gostado um dia. Ela terminou com: Eu não quero que isso vire uma guerra, tá? Dá para a gente ser adultos quanto a isso. Terminei meu café, me levantei e disse: O que seria adulto de verdade era não destruir seu casamento pelas costas. E fui embora. Nem olhei para trás. Parte 13. A avalanche emocional. Depois daquele encontro, algo dentro de mim finalmente desabou. Até então,
eu tinha me mantido inteiro com fita adesiva e força de vontade, tentando ser civilizado, tentando ser o cara maduro, tentando não desmoronar na frente de ninguém. Mas quando saí daquela cafeteria, depois de ouvir ela dizer que achou que eu não me importaria, tudo me atingiu de uma vez. Toda a dor, todas as mentiras, todas as noites em que ela voltava da cama de outro homem e deitava na minha como se estivesse tudo bem. Entrei no carro e só, fiquei lá. E então as lágrimas vieram. Aquelas que chegam de surpresa. Aquelas que não vêm só da tristeza, mas da raiva também. Eu apertava o volante como se ele pudesse me manter no chão, como se eu soltasse, ia me despedaçar por completo. E me despedacei. Por um tempo. Dirigi sem rumo por horas. Sem música, sem destino. Só o silêncio e o som da minha própria respiração. Acabei estacionado perto do parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Lembrei dela sentada naquele banco velho e desconfortável, rindo de alguma piada idiota que eu fiz sobre esquilos. Naquela época, ela me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. Agora, mal conseguia me encarar. E não foi só a traição. Foi a indiferença. O jeito como ela nem conseguiu demonstrar culpa de verdade. Como se já tivesse ido embora há meses, só esqueceu de me avisar. E ali, naquele instante, eu percebi uma coisa, isso não era algo que eu podia consertar. Nem com o tempo, nem com terapia, nem mesmo com perdão. Porque ela não queria consertar. Ela só queria que eu engolisse tudo em silêncio, para que ela pudesse sair da história sem se sujar. Mas eu não ia carregar esse peso por ela. Não mais. Parte 14. A decisão. Uma semana depois daquele colapso dentro do carro, eu entrei com o pedido de divórcio. Não foi nenhum momento cinematográfico. Nada de música dramática ao fundo. Só eu, em pé num escritório, assinando papéis com as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar a caneta. Mas quando saí de lá, senti uma clareza. Como se eu tivesse passado meses me afogando e, finalmente, tivesse voltado à superfície para respirar. Não contei para ela de imediato. Ela foi notificada no trabalho. Mesquinho? Talvez. Mas depois de tudo, as mentiras, a manipulação, a maneira como ela torceu a faca, eu não devia mais a ela um final suave. Ela me ligou naquela tarde em modo pânico total. De repente, agora ela queria conversar. Agora ela estava chocada. Agora ela estava disposta a fazer terapia. Agora ela não queria perder tudo. Mas ela já tinha perdido. Só não percebeu até que os papéis apareceram na frente dela. Mantive a conversa curta. Você me perdeu no momento em que decidiu que eu não era suficiente. Agora sou eu escolhendo a mim mesmo. Acho que isso bateu. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez em semanas, não teve resposta pronta, nem discurso manipulador tentando me fazer sentir culpa. Só disse. Acho que subestimei você. Subestimou, respondi. Mas eu não vou cometer o erro de subestimar a mim mesmo de novo. E essa foi a última vez que falei com ela diretamente. Depois disso, tudo foi via advogados. Limpo, frio, profissional. Só negócios. Exatamente como ela já vinha tratando nosso casamento, para ser honesto. Parte 15. O que eu aprendi, e o que eu diria a você. Então é aqui que eu tô agora, sentado no quarto de hóspedes do meu irmão, encarando um armário meio vazio, uma vida que foi quebrada e remodelada, e, de alguma forma, respirando de novo. Já se passaram alguns meses desde que o divórcio foi finalizado. Sem drama, sem batalhas prolongadas. Ela não contestou. Talvez achasse que eu ia recuar, talvez só não ligasse mais. Não importa. Eu sobrevivi. Comecei a reconstruir, devagar, mas com propósito. Terapia, para começar. Nunca achei que fosse o tipo, mas tem sido uma tábua de salvação. Também me reconectei com amigos que deixei de lado durante o casamento, voltei a sair, até comecei a fazer aulas de violão, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Descobri que,
Quando você para de gastar toda a sua energia tentando manter um navio afundando à tona, sobra espaço para viver de verdade. E sim, ainda dói às vezes. Em algumas manhãs, eu acordo e por um segundo esqueço que acabou. Esqueço que a pessoa com quem achei que envelheceria era, na verdade, alguém que não me respeitou o suficiente para dizer a verdade. Mas aí eu lembro, essa dor é honesta. É minha. Não está construída em mentiras nem ilusões. Se você está lendo isso e passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa, confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Não se sabote tentando ignorar os sinais só porque você ama alguém. Amor não justifica traição. E você não é exagerado por esperar honestidade, lealdade ou o mínimo de respeito. Essas coisas são básicas, não um luxo. Ah, e mais uma coisa, a cura não é linear. Tem dia que você tá bem, no outro tá chorando por causa de uma música que nem gostava antes. E tá tudo bem. Isso faz parte. Mas, com o tempo, o choro diminui. A névoa começa a se dissipar. Fica mais fácil respirar. E um dia, você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo, por ter ido embora, por ter sobrevivido, por ter recomeçado. É onde eu tô agora. Ainda machucado, ainda me curando, mais livre. E, pela primeira vez em muito tempo, isso já parece suficiente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você está no meio de um momento difícil, saiba, você não está sozinho. Eu também achei que não conseguiria passar por isso. Mas consegui. E você vai conseguir também.